Gente, cadê? Então, boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu estou vendo vários nomezinhos conhecidos aqui, várias carinhas conhecidas, muita gente do Desafio Destralhar 3D, que está com a gente, já tem aí quase 10 dias. Estamos acabando, estamos no final. Me contem, tá tudo bem? Faça um sinalzinho para mim aí. Tá tudo jóia com o desafio de vocês? Estão conseguindo botar o passado para fora, abrir espaço para o novo, que é isso que interessa, né, gente? Abrir espaço para o que está de vir, para o que há de vir. Eu adoro esse termo, o que há de vir, o advento, o que vir a ser, né? Que nós vamos vir a ser, quem nós vamos vir a ser, né? Bom, quem estava na live da quarta-feira passada? Não estavam. Então, a Eliette não estava, a Maria Ângela estava, que eu lembro. Boa noite, doutora Regiane. Boa noite, Cláudia. Gente, eu vou Boa fazer... noite. Vou disponibilizar não, ela está disponível no Instagram, a live da quarta-feira passada, mas eu vou baixá-la do Zoom, vou subir no YouTube e vou mandar o link para vocês, porque é continuação hoje, então até para fazer sentido, eu vou, na medida do possível, fazendo conexão com o que estava acontecendo na quarta-feira passada, mas vocês assistindo, com certeza vai dar bastante diferença, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos começar então. Vou pegar a minha cola e o tema principal da nossa live na quarta-feira foi: o que vocês acham? É o passado que empurra ou o futuro que puxa? O que nos move? O que faz com que a gente se mova na vida? É o passado que nos empurra ou é o futuro que nos puxa? Eu não vou dar uma resposta para vocês. E a gente pode até acabar a live aqui. Espera aí, gente. Só um pouquinho, filha. Não vem aqui. Minha filha está de toalha. Olha que show. Então, olha só. Mamãe, dá tanta história também, bom de novo. Oi, filha. Eu tava com xixi no sofá, ele fez xixi. Ixi, o coelho fez xixi em você é complicado. Agora você vai... No sofá, e o sofá transferiu um pouco para minha costas. Agora você... Voltamos. Então, assim, eu não vou dar uma resposta para vocês se é o passado que empurra ou se é o futuro que puxa, porque isso é justamente um motivo para vocês se auto-observarem e fazer aquela pergunta: como eu me movo hoje? O que faz eu me mover? É o passado que está me empurrando? Ah, mas o passado, Fer, eu sempre imaginei que o passado me travava. Mas então você está tão presa no passado que quando você dorme à noite, você acorda de manhã, é com base nele. Boa noite, filho. Agora dá licença. Vai lá. Fecha a porta para a mamãe. Gente, está tumultuado o negócio aqui, mudança de lua, né? Essa noite agora vira, está todo mundo em clima de lua nova já. Mas vamos lá, voltando. Cada uma de vocês precisa encontrar essa resposta. O que faz vocês se moverem? É a força do passado? É a dor do passado? É a frustração do passado? É o conhecimento do passado? Ou é o futuro? O desejo de viver no futuro? A esperança das coisas serem melhores ou serem diferentes? Tem um comentário aqui dizendo assim: acho que é o presente que nos motiva para ser melhor no futuro. Se tem uma coisa que o presente não faz, é nos motivar. E nós nunca seremos melhores no futuro. A gente sempre vai ser melhor no presente.
Por quê? Porque o futuro não existe. Quando o futuro chegar, já é outro presente. Então, o comentário não está errado, tá? O que a gente faz aqui nesse grupo é cuidar para verbalizar as coisas de uma forma que nos conecte mais à realidade, que nos traga a realidade de uma maneira mais profunda. Então, a gente vai tomar cuidado com todas as palavras para que a gente consiga cada vez mais nos comunicar de uma forma assertiva. Por quê? Porque como a gente trabalha, Eunice e eu, trabalhamos com desenvolvimento pessoal integrativo, seria uma hipocrisia eu deixar vocês falarem até coisas certas, como foi o caso do comentário, porém de uma forma que os outros podem pegar carona e tirar conclusões erradas. Então, nós estamos num treinamento de comunicação também, certo? Quando a gente fala que o presente nos motiva, eu pergunto: como o presente pode me motivar se quando eu vivo o presente, eu estou no momento em si? Não tem algo que me motive quando eu vivo o presente. A motivação, o porquê eu estou fazendo aquilo, vem antes, vem nesses lapsos, quando eu estou transitando entre passado e futuro. Mas quando eu estou vivendo o presente, eu estou apenas, se é que eu posso chamar de apenas, porque isso não é pequeno, mas eu estou vivendo. A vida acontece no presente. O passado é memória. Inclusive, se eu bater a cabeça hoje e esquecer o que aconteceu no passado, para mim ele deixa de existir. Inclusive, porque mesmo que outra pessoa me conte o que aconteceu no passado, não é o meu passado, é o dela. Porque a minha memória, ela se constitui da minha percepção do que é passado. Ai, que bom que você entendeu. E se precisar, eu explico de novo quantas vezes for necessário, tá? Estamos aqui para isso. Sim, não vai fazer sentido. Joia. Então, olha só. Se eu me motivo a fazer algo, a levantar da cama, por causa de algo que vai acontecer no futuro, eu não estou vivendo o presente. Eu estou, como dizia meu pai, me preocupando. Vocês já pararam para olhar? Eu gostei, vamos falar de comunicação. Quando a gente fala as palavras, elas têm significado nelas mesmas. Quando eu falo de preocupação, nossa, eu estou preocupada. A gente pensa, nossa, por que ela está preocupada? Mas o que é estar preocupada? Ah, ela está pensando em algo que pode dar um problema. Mas o que é isso? É eu estar pré-ocupada. Em vez de eu estar ocupada agora, eu estou me preocupando com algo que ainda não aconteceu. E como duas coisas não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, como eu posso viver o presente se eu estou me preocupando com algo do futuro? Palavra mágica aqui nos comentários: ansiedade. A ansiedade, vamos lá, neurociência agora para vocês, junto com espiritualidade, do jeitinho que eu mais gosto. Ansiedade não é doença. Ansiedade é uma habilidade, é um recurso humano que me permite lutar, fugir, reagir, fazer as coisas acontecer com velocidade, com ímpeto. O que é o problema? É quando essa ansiedade me domina a ponto de eu não conseguir viver o presente, de tanta preocupação que eu tenho com o futuro. E aí, não é nem o futuro, como é que eu posso dizer?
Aí eu não estou vivendo motivada pelo futuro, eu estou indo em direção ao futuro, preocupada com ele, mas empurrada pelas minhas crenças do passado. Vocês entenderam? E como que eu sei disso? Porque eu conheço a ansiedade por dentro. O que eu ensinar para vocês sobre ansiedade não é só teoria. Sou também, que a gente chama de burro carregado de livro, sem dúvida nenhuma, tem um monte de teoria. Mas a ansiedade eu tenho o privilégio de conhecer por dentro e por vários lados. Eu sei o que é ter uma crise de ansiedade. Eu sei o que é chorar por coisa que não aconteceu. Eu sei o que é me debruçar na cama dos meus filhos enquanto eles dormem, pensando: meu Deus, como eu vou contar para eles que o pai dele morreu e o pai está vivo? Ele só atrasou 5 minutos, mas vai que, né? Sim, quando a gente está desregulada, quando a gente está ausente e quando o nosso ego toma conta, essa ansiedade se torna doença psíquica. Fer, então você tem uma doença psíquica? Graças a Deus, eu consegui extirpar este mal. Claro que eu tenho que sempre me policiar, orar e vigiar, enquanto ele ainda era uma fase 1. Porque as doenças psíquicas, a saúde mental da gente, ela tem vários estágios. Ela tem a predisposição, e podem ter certeza absoluta, 50% da humanidade tem predisposição para doença psíquica e o outro 50% para doença física. Predisposição, e daí, dependendo dos gatilhos, a doença se instala. E aí ela tem fase 1, 2, 3, 4, 5. A ansiedade que a gente fala de ser ansiosa, é doença? Sim. É essa predisposição e essa fase 1, que foi o que eu vivenciei. E que traz muito sofrimento, porque a gente não consegue estar presente. E sabe o que é pior de não estar presente? A gente não constrói memória. Então você está lá, aniversário do seu filho, ou está assistindo um filme, ou está na cama com o marido. Mas você está ansiosa por causa de alguma coisa, e aquilo te sequestra o pensamento, aquilo te rouba dali. E você está ali, mas você não está ali. E ainda você está mentindo para você e para a pessoa que você está ali. Que, na verdade, você está fazendo a lista do mercado. Ou está preocupado em acordar cedo amanhã, porque está ficando tarde e talvez você não consiga. Esta preocupação reduz a nossa produtividade no talo da bananeira. Sabe, lá embaixo, você corta a bananeira, assim, ó. É para lá que vai a nossa produtividade. E a depressão também, porque a depressão é a ausência da vontade, a ausência da alegria na vida. Então, você não tem. Eu não quero usar a palavra motivação, porque ela vai estar sendo usada errado, e eu prometi que a gente vai cuidar com as palavras. Eu não tenho vontade de viver. Eu não tenho vontade das coisas, desejo, tesão, com tudo que a palavra carrega. Eu não tenho libido de vida. Inclusive, se vocês quiserem que a gente monte alguma coisa para vocês desenvolverem a libido, será literalmente um grande prazer. Eu acho que a Eunice topa. Eu boto ela tanta fria, gente, cada live que eu abro a boca, eu boto ela numa fria diferente. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, assim, voltando lá, o passado empurra vocês ou o futuro puxa vocês? Pensem nisso, meditem sobre isso. Em cada atitude. Eu vou ao mercado hoje. Por que eu vou ao mercado? Porque está faltando coisa em casa, logo é o passado que está me movendo. É porque eu vou fazer um almoço amanhã, que eu já sei que eu vou fazer, e está faltando alguns ingredientes. Então, é o futuro que está puxando. Tem certo e errado? Não. Mas estar presente para entender o motivo pelo qual você está fazendo as coisas vira o jogo de vocês. Simplesmente vira o jogo. Porque vocês começam a estar presente, estarem presentes, e começam a entender por que dá um surto no trânsito,
Por que que às vezes está mais irritada? Por que que às vezes está mais tranquila? Por que que às vezes fala para alguém um negócio e depois se arrepende? Porque não pensou antes, não desmembrou o ato em dois tempos. Eu faço um exercício na academia com o meu personal, que ele fala assim: não, Fernanda, você vai fazer a puxada, mas você não vai trazer o braço, você vai primeiro puxar só o ombro para trás, só a escápula. Gente, até eu coordenar esse negócio, eu acho que o cara lá teve eu não sei como é que ele teve tanta paciência. Como é que puxa sem puxar o braço? Mas é isso. Como é que eu ajo sem agir? Depois, e primeiro eu puxo, depois eu trago o braço. Se eu vou fazer algo e eu vou comer aquele brigadeiro, por que eu vou comer esse brigadeiro mesmo? Ah, foi porque eu briguei com o marido. E eu devo comer esse brigadeiro? Dá tempo de eu interromper aquilo e de tomar uma decisão. Ah, eu quero mesmo, que se dane, come o brigadeiro. Ok, mas à medida que você for treinando, você vai conseguir vencer a força desse brigadeiro te puxando. Porque é isso que acontece, a gente perde para o brigadeiro. Um baita de um ser humano, né? Perdendo para o brigadeiro. É o que acontece. Então, se policie em relação a isso. Em relação à depressão, em relação à ansiedade. Quem já teve uma vez precisa se policiar para sempre. Por quê? Porque é legal se policiar. Não, estou brincando. É legal, mas não é para isso. A gente se policia para não cair de novo no mesmo buraco. Porque é tão ruim. É um lugar onde a gente não quer voltar. E não precisa voltar. A gente pode sim, através da presença, resolver todas essas inquietudes da nossa alma, para que ela sossegue o facho, e em vez de ficar transitando entre passado e futuro conforme a sua aleatória vontade, entre aspas, a gente consiga viver o presente. E como que você sabe que você está presente? Você só sabe que você está presente depois, porque se você tem memória, você esteve presente, pelo menos naquele lapso de segundo. Se você não teve memória, você não lembra o que você comeu ontem, você não estava presente comendo. Aí, uma coisa que eu estava falando hoje de manhã na aula de produtividade. Existe meio presente? Ah, eu estava mais ou menos presente. Alguma de vocês, mulheres, que já engravidou, vocês conseguiram estar mais ou menos grávidas? Não tem como. Então, não existe estar mais ou menos presente. Existe estar presente, ausente, presente, ausente. Presente, ausente. Presente, ausente, presente. Entenderam? Existe você alternar entre presença e ausência, e conforme você vai treinando, o tempo da presença fica maior. Agora, ou você está presente ou você não está. Seja por um segundo, seja por um minuto, seja por 3 minutos, seja por 10 minutos. E quando você está presente, você cria memória da realidade. Você não precisa terceirizar com o celular aquela imagem tão bonita que você está vendo. Porque se você estiver presente, você consegue lembrar dela quando você quiser. E eu vou contar um segredo para vocês, porque eu sei que vocês gostam de espiritualidade. Vocês sabem quem carrega a nossa memória? O nosso anjo da guarda. Vamos lá. Pensem comigo. Eu estava louca para dizer isso hoje, por causa de uma conversa que eu estava tendo agora há pouco com um grupinho fechado aqui. Pensem comigo o seguinte: por que eu uso a palavra presença para dizer que eu estou vivendo o agora? Quem está presente quando eu vivo o agora? O eu. Quem é o eu? A nossa essência, o espírito.
o Espírito Santo para muitos. Não eu, mas o Cristo em mim. Vocês já ouviram essa frase? Quando eu estou presente, é isso que se faz. E o meu anjo da guarda tem acesso ao que acontece comigo através da minha presença. E ele carrega a minha memória. E quando eu vivo no piloto automático e faço uma coisa depois da outra, seja lá o que for, sem presença, fica esse vazio na mão do seu anjo. E como que você vai revisitar sua biografia se é para ele que a gente pede acesso à nossa história? Quando a gente faz uma pesquisa biográfica, vale a pena, à noite, antes de dormir, aprender a fazer um exercício chamado retrospectiva reversa, aonde você pede para o seu anjo acesso às suas memórias. As boas e as ruins, o anjo não sabe o que é isso. Esse julgamento, o que é bom e o que é ruim, é nosso. Ai, mas eu não quero lembrar daquele dia que eu perdi meu pai, porque aquela memória é muito ruim, será? Aquele momento eu posso ter tido esse julgamento de que era ruim. Mas como será que estaria a minha vida hoje se aquilo não tivesse acontecido daquele jeitinho lá naquela época? A gente nunca vai saber. E se a gente confia na sabedoria divina, a gente precisa ter a certeza. Não é ter a crença, não é acreditar, é ter a certeza de que não poderia estar melhor do que está. Enfim, vamos sair um pouquinho do âmbito tão transcendental e vamos voltar aqui para o nosso conteúdo, porque nós estávamos falando de passado, presente e futuro, nós estávamos falando de ciclos, nós estávamos falando de desapego e nós vamos falar de planejamento. Por quê? Porque tem um tal de 2024 que está batendo na porta. A água está aqui já, ó. E 2024 está vindo aí. E a gente quer fazer o quê? Resoluções de ano novo. Então, vamos conversar sobre o que acontece. Ciclos. Ciclos do destralhar. Estamos fazendo agora, estamos terminando um desafio de destralhar. O que é isso? É fazer no externo e no interno o que está acontecendo no cosmos. Fase de lua minguante. Toda a natureza está destralhando. As seivas das plantas, as marés. E o ser humano, os nossos órgãos, nós estamos detoxificando. E o que a gente faz quando nós estamos no piloto automático? Vai no McDonald's. E o fígado ralando o joelho na brita e a gente dando coisa para ele ficar sobrecarregado, cansado, exaurido. Aí depois vai lá no médico e descobre que tem esteatose hepática, não sabe por quê? Porque ficou nadando contra a maré. Olha só, a gente está comendo lixo. Acho que eu já falei isso na live anterior. A gente passa o mês inteiro comendo lixo, o ano inteiro comendo lixo. Aí faz um detox no final de ano e nem é para cuidar do coitado do fígado, é para entrar no vestido do ano novo. Como seria a qualidade de vida de vocês e o nível de saúde se vocês tivessem a consciência de que existe uma oportunidade de fazer um detox todo mês, justamente na época em que os nossos órgãos estão voltados para detoxificar com mais intensidade? Como seria furar a dieta que a nutricionista passou, sabendo que logo em seguida vem uma lua minguante e eu já posso pegar carona nela de novo e nem está tudo perdido? Como seria eu marcar os meus compromissos? Eu sair jantar com meu marido e ele quer
fazer valer cada real do rodízio da churrascaria. Fazer para ele, então, amor, mas não vai ser na lua minguante, né? Vamos na lua cheia, que a gente vai comer até um pouco menos. Por quê? Para não ir contra a maré. Isso, claro, se a prioridade de vocês for a mesma que minha, que tem a ver com saúde, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com consciência. Então, como seria a vida de vocês se vocês soubessem que todo mês tem um dia, uma semana melhor, mais propícia para alguma coisa? E é isso que a gente vive aqui. E é isso que a gente ensina no desafio. Por quê? Porque quando eu estou na época de lua minguante, eu estou destralhando junto com a natureza, porque eu faço parte dela. E ela está aí para me ensinar como fazer isso. E na lua nova? Na lua nova, eu planto. Eu planto. Na lua crescente, eu cultivo. Na lua cheia, atinge a plenitude, eu transbordo. E volta a lua minguante para eu destralhar o que sobrou. São ciclos. Nós temos esse ciclo mensal. Só que nós não temos só o ciclo mensal. Nós temos um ciclo diário, que é o nosso ciclo circadiano. Nós temos um ciclo semanal. Nós temos um ciclo anual. E eu vou dizer para vocês agora, eu acho que eu nunca trouxe exatamente organizadinho dessa forma. Então, vamos lá. Eu não vou dizer prepara o print, que eu acho bacana, mas porque eu não tenho slide aqui. Então, vocês anotem, tá? Qual é o momento de destralhe do ano? Em que fase do ano eu tenho maior intensidade de destralhar, que a natureza toda está destralhando? No outono. Não caem as folhinhas das árvores? É familiar isso para vocês? As folhinhas das árvores vão caindo, porque aquela árvore vai entrar num momento de inverno, onde ela vai estar conservando energia. Ela não vai estar despendendo seiva para alimentar as folhas. Por isso que elas caem. Elas vão se desprendendo e aquela árvore consegue sobreviver porque ela não precisa irradiar para tão longe aquela força toda. Conseguem acompanhar essa imagem da árvore comigo? O mesmo acontece com vocês. Quando nós estamos no outono e nós estamos numa lua minguante de outono, eu tenho duas forças a favor do destralhar. E durante a semana, qual seria o dia, independente da lua, aonde eu devo focar no destralhar? Pessoal que tem aula comigo de produtividade tem que saber a resposta. Coloquem no chat. Qual é o dia da semana aonde eu tenho o meu movimento de destralhar? Ninguém colocando no chat. Ah, olha lá, ó. Meus parabéns, dona Alice. É isso mesmo, o sábado. E por que o sábado? Que é o dia em que eu olho para a semana sem julgamento, sem me julgar, né? Eu julgo as minhas atitudes. Eu olho para a semana e eu vejo o que eu fiz que deu certo, o que eu fiz que não deu certo, o que pode fazer melhor, o que valeu a pena, o que não valeu a pena. Deixo tudo aquilo para trás e com aquela experiência, no domingo, eu vou planejar a minha nova semana. Ah, então, se o sábado é a minha lua minguante, então domingo é minha lua nova? Interessante, não? Ah, mas a semana tem 7 dias e a fase da lua são só 4. Será? Não são, tá? Não são 4 fases da lua. 4 são as fases básicas, são as maiores transições. Eu posso dizer para vocês que a lua tem 2 fases. E eu posso dizer que ela tem 8 fases. E as 2 informações estão corretas.
A Lua, ela tem a fase ascendente e a fase descendente. Acabou. Esse é o ciclo da Lua. Isso é alunação. Ascendência e descendência. Como assim, Fer? Ascensão e declínio. Duas fases. Percebem? Como? Ué, se a Lua está cheia, bem cheia lá, tem lá um momento em que o Sol faz um eixo de 180 graus, fica de frente para a Lua, e a face da Lua que está sendo visível para nós naquele momento está totalmente iluminada pelo Sol. Ou melhor, a gente sempre vê a mesma face da Lua, mas é aquela face que nós vemos que vai estar 100% iluminada. Naquele instante, eu tenho o auge chamado lua cheia. No minuto seguinte, tudo está se movimentando. No minuto seguinte, aquela lua cheia já não está mais tão cheia, já parece que deram uma mordidinha nela lá. No dia seguinte, então, parece que tiraram a lasca com a faca, porque está tudo se movimentando. Então, ela está descendendo. Ela atingiu o auge e ela começou a minguar. Até que ela fica totalmente escura na lua nova. Existe um momento só, em que a face da lua que está voltada para nós está escura. E nós não vemos nada. E a noite é escura. Naquele auge chamado lua nova, no momento seguinte, ela começa a aparecer uma linhazinha, um sorrisinho no céu ali. Ela está ascendendo, ela vai encher de novo. Entenderam? Então, eu tenho a lua nova como um ápice, a lua cheia como outro, e esse movimento que ela faz, da lua cheia para a lua nova, ela mingua, da lua nova para a lua cheia, ela cresce. Se você fala com um astrônomo, é isso que ele vai dizer. São duas fases da lua. Ah, mas aí nós temos mais duas bem marcadas. Nós temos o quarto crescente e o quarto minguante. O que é o quarto crescente? Quando ela está no meio do movimento de ascendência. E o que é o quarto minguante? Quando ela está no meio do movimento de descendência. Mas, Fer, você falou que são 8. É porque cada uma dessas fases ainda pode ser dividida em duas, se eu for considerar qual chakra está sendo desenvolvido naquele exato momento. Por exemplo, no período que nós chamamos comumente de lua nova, nós estamos desenvolvendo o primeiro e o segundo chakra. Na primeira metade da lua nova, o primeiro, na segunda metade da lua nova, o segundo. Por isso que os exercícios que nós fazemos nos desafios de lua nova, eles mudam, porque o chakra que eu estou desenvolvendo é outro. Lua minguante, a mesma coisa? A mesma coisa. Eu tenho a parte 1 da lua minguante, vamos dizer assim, que eu estou desenvolvendo o 7º chakra. Mas só são 7. Não, 7 foi o que contaram para vocês. 7 cores básicas do arco-íris. 7 chakras mais conhecidos, principais. Mas existe um 8º, que é a somatória da energia dos 7. E ele só se desenvolve quando os 7 estão equilibrados. Que é justamente o que eu chamo de 8ª face da Lua. A fase branca da lua minguante, que é da metade da lua minguante até a lua nova, que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É a fase mais intensa da detoxificação. Se você não cuidou nada na lua minguante, nada, pelo amor de Deus, os últimos 3 dias cuida, que dá tempo de não fazer tanto estrago.
não jogou nada fora, não fez nenhuma faxininha. Aproveita esses últimos 3 dias. Aproveita hoje, de hoje até amanhã cedo, a hora que vira a lua nova. Dá até para esticar mais um pouquinho. E faz uma faxina. Joga alguma coisa da gaveta. Tira pelo menos o lixo do banheiro. Vocês acham que eu estou brincando? Mas eu não estou. É sério. E é bem sério. E quando... E olha só que bonito. A 8ª fase da lua. Se alguém aqui toca algum instrumento, vai lembrar ou canta que quando nós falamos de notas musicais, a gente fala toca uma 8ª acima, toca uma 8ª abaixo. Vocês estão entendendo que tudo está relacionado? Eu acho lindo, porque é tão bacana quando a gente consegue fazer as conexões, porque daí a gente não precisa decorar essa porcaria toda, né? Decorar, mas qual que vem primeiro? Qual fase da lua que vem depois? Depois do que eu expliquei para vocês hoje, sobre ascendência e descendência, nunca mais vocês vão ter dúvida. Não precisa decorar. Isso é só observação do movimento. É só você se distanciar um pouco da ilha que você consegue ver se você está numa ilha ou se você não está. Não é quando você está lá enfiada no meio que você consegue ver as coisas. E os dias da semana, Fer? Tem um segredo aí nos dias. Ah, não, antes de falar dos dias da semana, eu falei para vocês que o outono equivale à lua minguante. E por que eu estou falando só da lua minguante? Porque nós ainda estamos na lua minguante. Mas, Fer, amanhã é lua nova, fala de lua nova. Não! Vou falar só um pouquinho. Por quê? Porque foco, gente, foco. A gente corre um risco, tá? E é um risco bem grande de ser puxado por esta força da lua. E quando a gente vê, a gente já está agindo como se tivesse mudado de fase e ainda não mudou. E isso nos distrai, isso nos tira o foco. Faltando ali uns 3 dias para a lua minguante chegar, mulherada já está na lua cheia querendo faxinar tudo, jogar tudo fora. Antecipando a lua cheia. Alimentando a ansiedade. Não sabe parar, não sabe frear, não sabe colocar limite naquilo e dizer, não, peraí. Estar conectada aos ritmos cósmicos é uma coisa, ser arrastada por eles é outra. Se eu sou ser humano e eu tenho livre-arbítrio, somente se eu sou um ser humano, que me desculpem, mas alguns não são mais, certo? Se eu sou um ser humano e eu tenho livre-arbítrio, eu posso sim, com a minha presença, anular a influência do zodíaco. E aí, que se dane se Mercúrio está retrógrado. Meu computador não precisa ficar sem funcionar. Se eu não estiver presente, dá uma olhadinha nos trânsitos planetários, porque eles influenciam, sim. Ó, estão me perguntando, amanhã ainda posso destralhar? Até o meio-dia, 2 da tarde, ainda dá. Ainda dá. Depois segura a onda, anota o que você for achando que precisa ser destralhado, vai separando. Claro, né, gente? Não é para não fazer faxina a alunação inteira e esperar a próxima lua minguante. Não é isso. É o destralhar de manter o foco no destralhe. É claro que você vai continuar tirando o lençol sujo, vai continuar tirando o lixo do banheiro, vai continuar limpando as partes que azedam, vão continuar fazendo tudo igual. Mas o foco não vai ser no destralhe. Ensinei vocês a raspar a língua de manhã. Ah, mas isso é só na lua minguante? Se vocês conseguirem não raspar nos outros dias, boa sorte. Eu não consigo nunca mais. Porque eu peguei o nojo daquela tal daquela língua, que se eu não limpo a língua de manhã, eu fico... Certo? Então, assim, a gente aprende a fazer as coisas, bota foco, mas não precisa deixar de fazer. Tem que ter bom senso, tem que ter equilíbrio, tem que ter critérios próprios, que é uma coisa que eu falo muito para vocês, de critérios próprios, para selecionar o que vai integrar a rotina e o que não vai.
certo? E qual seria o horário do dia do ciclo circadiano que equivale à lua minguante? Lembrem-se, pensem comigo aqui. Se eu tenho que o meu dia dura 24 horas, e isso não foi nenhum papa que instituiu, o dia continua sendo 24 horas, porque ele depende do movimento da Terra em torno do Sol, certo? Então, sim, o nosso dia tem 24 horas e só 24. Ninguém aqui vai conseguir ter 26 horas, ter 22 horas. É 24. 24 é umas caqueradas. 24, beleza? Muito bem. Se eu tenho 24 horas e eu sei que eu tenho esses 8 chakras para alimentar, como eu faço para entender o meu ciclo circadiano? Eu faço uma equivalência. Eu divido o meu dia de 24 horas e encaixo os chakras nas suas determinadas horas. Mas quais são os horários? Vou dar uma dica para vocês. Em torno de 6 da manhã, com o sol nascido, ou seja, depende do lugar onde vocês moram, precisa fazer um pequeno ajuste. Não se fixem as horas dos relógios, se fixem nas horas do sol, certo? Vamos supor que eu estou falando de um lugar onde a hora do relógio coincide com a hora do sol. Muito bem. 6 da manhã vira para a lua nova. Para a lua nova de amanhã, Fer? Não, todo dia. Todos os dias eu tenho uma lua nova. Das 6 às 9 da manhã. Só isso? Ou é das 6 ao meio-dia? 6, 4, 24. Das 6 ao meio-dia, desculpe. Das 6 ao meio-dia, eu tenho a lua nova. E ela vai perdendo força à medida que essa lua vai mudar. Se eu tenho lua nova às 6 da manhã, o que vem antes da lua nova? Minguante. Vai ficar gravada essa aula assim. Não sei até quando, mas vai. Olha lá, ó. Das 24 às 6 seria minguante? Sim. Ou seja, é para eu fazer faxina de madrugada? Não. É quando a gente destralha o mais importante. É quando a gente faz o detox de tudo que enfiou na nossa cabeça durante o dia. É quando o nosso fígado... Por que a gente tem que dormir antes das 11 da noite? É porque quando o fígado começa a trabalhar às 11 horas, se você não está dormindo 10h30 ali, às 11 horas ele começa a trabalhar e não dá conta de detoxificar teu corpo. Fê, qual que é o melhor horário de dormir? O que você quiser, desde que você esteja dormindo a hora que o tal do fígado vai começar a funcionar. Funcionar com tudo, porque ele funciona o dia inteiro. Certo? O nosso cérebro muda de função. E quando a gente tem pesadelos, você sabe o que são pesadelos? É o destralhar daquilo que a gente pensou em excesso durante o dia. Mas, Fê, eu sonhei um troço muito nada a ver. E aí, agora, você é obrigada a falar as palavras feias, mas é exatamente isso. Não precisa ter alguma coisa a ver, porque o cérebro, ele também é músculo. E assim como o intestino, que em português bem exato, caga cocô, o cérebro caga pensamento. Simples assim. Se você come muito, você vai fazer muito cocô. Se você pensa muito, se você tem muita coisa durante o dia, se você ouviu demais uma história só, se você ficou obcecada por um assunto só, vai ter muito pensamento para ser cagado de noite. Simples assim. Ah, sonho também, não é só pesadelo, tá? Sonhos e pesadelos. Mas, Fer, o Jung falou do negócio do inconsciente, mas é diferente.
Não é toda noite, não é todo sonho, você tem que estar presente antes, você tem que se preparar. Então, não comecem a misturar os assuntos e vamos falar da nossa vida comum. Dentro do nosso cotidiano, 90% dos nossos sonhos e pesadelos são, sim, excreção mental. Aí ficou mais bonito falar desse jeito do que falar caga pensamento, né? Mas é a mesma coisa. Tá? Então, na hora de destralhar do dia, eu preciso sim dormir muito bem. Por quê? Porque é a única hora que eu não faço cagada. Já que eu sou um ser humano e eu tenho livre-arbítrio, eu tenho 24 horas, das quais eu só não tomo decisões no período que eu durmo. E como eu não tomo decisões conscientes o tempo todo, muito pelo contrário, eu me desvio dos meus propósitos, eu me desvio do meu caminho, eu me desvio do tal do certo e errado ao longo de todo o dia. Então, graças a Deus, a gente dorme cerca de 8 horas, a gente passa um terço da vida dormindo para a gente poder não fazer caca nesse período aí, que é justamente o horário de destralhe do ciclo circadiano. E entenderam esta parte? Vamos lá. Eu falei que tinha muito conteúdo na quarta-feira, hein? Eu estou cuidando do horário aqui. Vamos lá. Só faltar conteúdo, sobrar conteúdo de novo. Não vou fazer a terceira. Vamos lá. Dias da semana. O que tem de segredo aí nos dias da semana? Eu pedi licença para uma pessoa que me passou uma mensagem perguntando se eu podia usar como base a mensagem dela. E ela me passou assim: Fer do céu, essa semana eu estava tão corrida que eu nem sabia se era segunda, se era terça, se era sexta, se era quinta. Estava tudo misturado. E eu falei para ela, então vou usar isso na sua live. Como alerta para vocês. Cada dia da semana tem uma nuance diferente, tem uma influência. Veja, se cada dia da semana tem um nome, e tirando no Brasil, onde tudo é feira, nos outros países, as outras línguas, entregam qual é a influência planetária naquele dia, não foi em homenagem, tá, gente? Foi por pesquisa das pessoas que eram clarividentes na época, memória atávica, que chama isso. Os dias foram denominados conforme a influência que eles sofrem. Então, a gente tem dias mais propícios para umas coisas e menos para outras. Muito bem. Como é que eu faço para saber disso? Se eu ainda não tenho, e eu não tenho mais essa percepção, porque quando eu estou correndo, eu perco essa percepção. Se eu estou correndo, eu não estou presente. Se eu estou presente, eu não tenho percepção. Percebem? Então, o que eu faço? Eu faço de propósito. Então, por exemplo, então toda segunda-feira eu vou usar, sei lá, branco. Aí você está lá no meio do dia e fala, nossa, que dia é hoje? Você olha a blusa branca, segunda-feira. Estou dando um exemplo, tá, gente? Tem muitas famílias, e isso os antigos faziam com... Tinha o dia certo do arroz e feijão, dia certo do bife acebolado, dia certo do nhoque, dia certo da feijoada, tinha dia certo para tudo. E as crianças aprendiam qual era o dia da semana conforme o cardápio. Ninguém chegava e dizia, filho, você tem que entender, tá? Quarta é quarta, quinta é quinta. Não, mas ela sabia que na quarta-feira tinha um cardápio, na sexta era outro. Aí ela dizia, que dia é hoje? Eu olhava na mesa, já sei, é sábado, tem feijoada. Fer, sábado é dia de feijoada? Não, gente, estou usando como exemplo. Existem cereais e grãos, coisas atribuídos aos dias? Sim, existem. É legal usar? Nas escolas Waldorf usam. Os lanches da escola são feitos com os cereais do dia, já para a criança ir se situando. A gente pode fazer isso quando adulto? Claro que pode. Constrói saúde? Pelo menos não atrapalha. Certo? Sabe aquela coisa? Pode não fazer milagre, mas não vai atrapalhar. É algo que não vai te desviar do caminho.
Então, é muito importante vocês entenderem que a correria e a rotina é do piloto automático. Mas, Fer, vocês vivem falando que a gente tem que fazer rotina. Eu vivo falando que nós temos que fazer ritmo. Nós temos que ter um ritmo semanal e não uma rotina. Porque rotina, se a gente faz tudo repetido, deixa eu escrever aqui. Se a gente faz tudo repetido, a gente envelhece. A minha mãe usou uma frase esses dias e eu vou pegar dela. Aqui é a autoria, né? Estou dando os créditos para ela, não é minha. Ela fala: a rotina é o princípio do envelhecimento. Mas se eu tenho ritmo, e o que é um ritmo? É música. Se eu sei que cada dia da semana é uma nota musical, por que eu vivo meus dias como se eles fossem todos iguais? Isso é insano. E essa parte eu vou fechar por aqui. Por quê? Porque eu quero falar para vocês que depois de um destralhe, nesse ritmo anual, onde o destralhe maior é no outono, eu também não posso esquecer que a gente muda de ano. E existe um período reconhecido pelos estudiosos da espiritualidade, pelos pesquisadores, conhecido como umbigo do ano. E o que é o umbigo do ano? O umbigo é aquele local aonde o nosso cordão umbilical está ligado a outro ser, não é? Pensem nisso agora no macro, em termos de humanidade, que eu tenho toda a humanidade ligada ao cosmo por esse cordão umbilical, neste período do umbigo do ano, que são 12 noites, que nós chamamos de 12 noites santas. E por que 12? O mistério do número 12. 12 apóstolos, 12 signos no zodíaco, 12 cavaleiros da tábua redonda. 12 noites santas, porque cada noite se equivale a um mês do ano seguinte. E existem meditações apropriadas, existe um preparo da alma para que eu vislumbre e intencione o meu mês correspondente. Essas 12 noites santas acontecem de 25 de dezembro a 5 de janeiro, véspera de Dia de Reis. Estas 12 noites, que correspondem, e não é uma correspondência direta assim, tá, gente? Janeiro, fevereiro, março, não. Tudo isso é bem organizadinho, tudo isso é fruto de pesquisa, e é numa ordem inversa, mas, enfim, não é simples. Mas existe um conteúdo meditativo para se fazer durante o dia. É um dia santo. A gente chama de noite santa por conta do texto da meditação, mas é o dia, as 24 horas são santas. E o primeiro dia é justamente o dia de Natal. E a noite santa é a noite do dia 25, não é a noite da véspera do dia 24, tá? Isso é um movimento que acontece mundialmente. Vocês imaginam, num grupo de WhatsApp, se a gente faz um círculo de alguma coisa e faz alguma coisa todo mundo junto, faz um destralhar todo mundo junto, isso tem uma força absurda. Vocês estão sentindo isso no desafio? Vocês estão vendo a diferença que é o gás que a gente tem quando a gente está fazendo a coisa em grupo? É totalmente diferente de fazer sozinho. Agora, vocês imaginem, no mundo, muitas pessoas fazendo a mesma meditação nas 12 noites santas, em várias culturas, forma uma egrégora, exatamente, Alessandra Lorenzi. É exatamente isso.
Esta egrégora unifica a humanidade e os nossos vínculos kármicos se fortalecem e também se resolvem. Porque nesta época do umbigo do ano também acontece uma coisa muito interessante. É a época onde todas as crianças, ou todos os espíritos das crianças, vamos dizer assim, que vão nascer no próximo ano, já estão ali aguardando para isso. Mesmo aquelas crianças cujos pais nem se conheceram ainda, mas ainda vão se conhecer, aí vão furunfar e vão fazer nenê. Aquela criança já está ali. É por isso que, às vezes, o casal tenta engravidar o ano inteiro e não consegue, porque, às vezes, não tem uma criança que está preparada para nascer deles naquele ano. Então, se tem uma época onde vale a pena fazer orações, tentar conversar, ou tem alguém aí, eu estou muito afim de ser mãe. É nessa época do umbigo do ano. Porque a gente até fala, é uma esfera, é numa outra dimensão, tá, gente? Eu não estou falando ali na Lua, mas é no equivalente à esfera da Lua, aonde esses espíritos estão. E eles não são espíritos de crianças, eles são espíritos. Eu nunca, por exemplo, eu olho para minha filha de 8 anos, eu considero ela uma criança? Ela tem um corpo de criança, mas ela pode ser um espírito muito mais evoluído do que o meu. Que ser é aquele que está se apresentando, do qual eu servi de veículo para ele vir ao mundo? É nesse período do umbigo do ano em que eu me disponho de corpo e alma para que, caso haja uma criança que quer vir ao mundo através de mim, eu estou disposta. E do mesmo jeito que as crianças, outros seres, e agora vou fazer uma bagunça na cabeça de vocês, mas é rápido, a gente já organiza. O mundo espiritual é chamado de mundo das ideias. Ideias são seres. E em vez de eu ficar tentando ter ideia, eu posso, nessa época do ano, me dispor a que, se há uma ideia que quer vir ao mundo através de mim, eu ali estou me colocando disposta. Porque o que eu estou fazendo nessa vida que não é para ser instrumento da vontade daquele que ordena o destino? É muita arrogância da minha parte eu achar que eu vim aqui a passeio fazer as minhas realizações pessoais, como se todas as minhas vontades não fossem justamente inspiradas em seres. Alguns seres mais baixos, alguns seres mais elevados. Então, vamos aproveitar essa época do umbigo do ano, as 12 noites santas, para nos colocar à disposição para servir a humanidade. Porque Deus, gente, Deus não tem boca, Deus não tem braço, Deus não tem orelha, Deus não tem nariz. Ele sente o mundo e ele atua no mundo através destes bracinhos aqui, desses bracinhos aí, dessas mãozinhas que estão segurando as cabecinhas. São essas mãozinhas aí que botam as coisas no mundo. E se você se dispuser, você vai ser instrumento. E olha, mas se Deus quisesse, ele já tinha me usado. Olha a diferença de postura infantil, que a gente tinha o direito de ser infantil até o Cristo vir. Depois disso, a humanidade inteira atingiu a vida adulta. E aí, em vez de ser infantil, mas se ele quisesse, ele tinha me usado. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Eu ter uma postura adulta e dizer assim, estou voluntária aqui para ser seu instrumento. Use.
para o bem. Vocês percebem a diferença? Vocês são adultos ou seres humanos grandes, mas vocês podem aprender a se comportar como adulto. E uma das coisas que a gente pode fazer para adultecer é ter humildade de nos colocar a serviço daquilo que nós viemos fazer aqui. Enquanto o inconsciente coletivo acha, gente, olha só que jogada, né? 31 de dezembro, 11 horas da noite, qual é o percentual da humanidade que está sóbrio? Me falem. Ah, mas você não comemora no novo? Comemoro. Fico acordada, inclusive, com criança, festa, fogo de artifício. Às vezes a gente vai para Santa Catarina, na casa da minha mãe, aí o mundo fica virado do avesso, né? Mas eu não bebo na noite de Ano Novo. Por quê? Porque antes de ser noite de Ano Novo, onde eu estou socializando com as pessoas, e não, eu não devo deixar de socializar. Não é porque eu sei que o Ano Novo não é só aquela noite que eu vou me desconectar daquilo e ficar isolada socialmente, porque eu estou no mundo para me relacionar. Mas o que eu faço naquela noite? Eu preciso me lembrar que é mais uma noite santa e que a galera está cozida. O que será de um ano de pessoas que na noite santa correspondente estão enchendo a cara? Vocês acham que as pessoas têm consciência que o que elas estão fazendo naquela noite, elas estão plantando para o meio do ano? Por que agosto é chamado mês do cachorro louco? Que coincidência, não? A noite de Ano Novo é justamente a noite que antecede o mês que a gente vai projetar lá em agosto. Por que será? Coitado de agosto, gente, meu irmão nasceu em agosto, acho agosto um mês maravilhoso. Mas se você for tirar a média e ver a quantidade de coisa ruim que acontece em agosto, a pessoa não sabe por quê. Ah, é crendice. Gente, não é crendice, é ciência espiritual, é só fazer a conta, é só jogar na matemática. Vocês acham que Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Galileu, esse povo não sabia disso? Vocês sabiam que o destralhar que a gente faz, que as pessoas. Tem gente que acha que é para fazer bazar de coisa velha. Pode ser também. Mas vocês sabiam que o destralhar é baseado nas leis de Newton? Da onde vocês acham que a gente tira dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Não fui eu que disse isso. Ó, a Suzana faz 28 de agosto, meu irmão faz 29 e a minha cunhada 27. Mas cunhada, se fosse bom, começava com G, né? Vamos lá, é brincadeira. Não, não é brincadeira. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, as leis da física atuam no nosso corpo e na massa de todos os outros corpos, sejam humanos ou não. Como que eu posso não considerar isso na hora de falar das fases da Lua? Eu estaria mentindo. Eu estaria falando de magia, feitiçaria, sei lá, baseada em quê? Não seria eu. Aí vocês não precisavam estar aqui. Vocês podiam fazer, pegar o horóscopo ali, perguntar, entrar no Google. O que é bom fazer na fase da Lua? Qual é a fase boa para cortar os cabelos? Se vocês me perguntam um negócio desse, eu vou dizer, depende do que você quer fazer com o seu cabelo. Tem gente que quer que o cabelo cresça, tem gente que quer conservar o corte, tem gente que quer que ele tenha mais volume, tem gente que quer que ele reduza de volume, tem gente que quer que ele fique mais hidratado, tem gente que quer que ele fique mais... como é que chama? Movimentado? Não, sei lá. Vocês entenderam?
Não é simples assim. A melhor fase para cortar o cabelo é na lua, sei lá, crescente. Por quê? Porque a maioria das pessoas quer que cresça. Mentira, que maioria das pessoas? Não, volumoso eu já tinha falado, Fran. Mas enfim, vocês entenderam o negócio, certo? Ah, eu vou casar. Qual é a melhor lua para casar? Lua nova. Pronto, falei. Por que que é a lua nova? Posso casar em qualquer lua, em qualquer uma. Mas se eu olho meu casamento foi na lua nova, que tem uma chancezinha daquilo lá durar mais, tem, mas é só uma chancezinha, porque se eu não tiver presente, não dura mais porcaria nenhuma. Por quê? Porque Cristo já veio, porque a humanidade já está em idade adulta, porque nós temos livre-arbítrio e eu consigo cagar com tudo, a não ser no horário que eu estou dormindo, certo? Então não adianta eu ir lá e casar na lua nova e ser aquelas mulheres chata, birrenta, guerreira que fica competindo com o marido para ver quem é mais macho. Não vai durar do mesmo jeito. Tem coisas certas para a gente fazer na lua nova? Tem. Tanto tem que Eunice e eu preparamos para vocês, em forma de desafio, para ficar mais fácil e didático, um desafio de lua nova em dezembro. O que significa isso? Que finalmente vocês vão ter orientação, direção e sentido para estipular as metas de ano novo de acordo com os ritmos cósmicos, de acordo com o movimento de expansão de consciência, de forma que aumente as chances de vocês finalmente realizarem as tais das metas de ano novo. Eu tenho uma missão aqui, que é de mudar a estatística. Qual estatística? A estatística que diz que 80% das pessoas já esqueceram das suas metas de ano novo no carnaval. Se a gente conseguir, junto com vocês, chegar no meio do ano, eu já estou louca de feliz, mas eu quero ver vocês chegarem nesta época, ano que vem, porque a proposta é vocês ficarem um ano juntos. Já que era para fazer um negócio, a gente vai fazer de arrastão. O que a gente vai fazer? Vocês vão se inscrever no desafio das metas 3D. Agora tudo vai ser 3D, porque, né? Corpo, alma e espírito, vocês já entenderam. Fica mais fácil. Viu lá 3D, vocês desconfiem que deve ser Eunice e eu. É alguma coisinha. Então, vamos lá, vocês vão se inscrever e rápido, porque não vai ter vaga para todo mundo, porque Gente, em uma semana, para o desafio de destralhar, foram 100 inscrições. Dessa vez, são 20 dias, se eu não me engano. Não vai ter vaga para todo mundo. Se apresse, inclusive, porque o preço vai subir. Então, assim, vocês vão se inscrever no desafio de Lua Nova lá, no desafio do Metas 3D. Só que vocês vão ganhar duas coisas aí nessa brincadeira. Então, assim, o desafio de Lua Nova vai ser a Lua Nova toda? Não. Por quê? Porque a gente não é muleta. E a gente gosta de desenvolver em vocês autonomia. Então, a gente vai fazer um aulão de lua nova, tá? Aí vocês vão ter tarefas. Aí nós vamos fazer outro aulão. Aí vocês vão ter mais tarefas. Eu e Eunice vamos nos retirar do grupo e vocês vão seguir em grupo, juntos, juntas, né? Que hoje não tem homens aqui. Mas tem, no desafio tem, no destralhar tem. Vocês vão seguir juntos. Para quê? Porque vocês vão ter determinado as metas de ano novo e vocês vão poder cobrar um do outro e incentivar um ao outro durante o ano todo. Porque vocês só não vão realizar essas metas esse 2024 se vocês não quiserem.
Ó, gente, não me cobra mais de emagrecer porque eu desisti, beleza? O povo vai falar, beleza, você tem livre-arbítrio. Não quero ver ninguém dizendo assim, mas por quê? Você queria tanto emagrecer, nananã. Isso é coisa de criança e alimenta a vítima dentro da gente. Não vou querer ver isso no grupo, tá? Mas a gente fica combinado desde já. As metas que vocês quiserem seguir, passem para as pessoas cobrarem de vocês. Passem para as pessoas, se reúnam. Fala assim, gente, bora! A gente vai estipular essas metas juntos. Agora, os presentes. Por que que eu faço tanta questão de dizer para vocês que existe uma forma melhor de estipular metas, objetivos e transformar em metas e isso ser realizável? Existe uma forma, uma não, né? São vários detalhezinhos, que começa na lua minguante. Porque se eu não abrir espaço para o novo, eu posso estipular o que for, não cabe na minha vida. Aquele resultado não vai ser gerado a não ser ali, ó, com muito custo de ralar o joelho na brita, o joelho porque eu estou educada hoje, ainda. Então, vocês vão se inscrever no Metas 3D e vocês vão ganhar o Destralhar de dezembro. Às 9 noites, 9, 10 noites, não sei nem quantas noites são. Eu sei que a gente vai ter um aulão no dia 2 de dezembro, de manhã, daqueles assim, arrasa quarteirão, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. É lógico que fica gravado, vocês vão estar inscritos, vocês vão ter acesso, vocês vão receber um checklist base para o destralhar que vocês estão ganhando também. Não é porque vocês ganharam que vocês não vão ganhar material, vai ter material bonitinho, vai ter tarefa bonitinha. Tem um grupo no Instagram fechado só para mentorados, não é mentoria para desafio, então é para desafiados. Então, vocês vão participar desse grupo, as tarefas são postadas lá, é avisado no WhatsApp. No WhatsApp vocês vão interagir, as dificuldades de vocês de destralhar. A gente vai estar ali com vocês na medida do possível, sempre dando orientação, tirando dúvida. Existe 2 pessoas da nossa equipe de suporte que também vão estar ali. E existem as pessoas que trabalham com a gente na equipe de vendas que vão sempre tirar a dúvida de vocês, porque elas já estão por dentro do conteúdo, certo? Muito bem. Aí, se eu disse para vocês que não acredito que dá para fazer um planejamento que preste sem ter destralhado antes, e vocês vão ganhar o destralhar, mas eu já contei das noites santas para vocês. Não tem lógica eu chegar agora e falar assim, gente, eu vou abrir esse conteúdo para vocês. E quem vier estipular as metas vai ganhar o acesso ao conteúdo em tempo real das 12 noites santas. E os passos que eu dou nesses 12 dias, eu vou compartilhar com vocês neste período de 25 de dezembro. Mas, Fer, é Natal, é Natal. Mas você não vai estar com a minha família? Claro que vou estar com a minha família. Com a minha não, com a minha, né? Vocês entenderam? É claro que eu vou estar com a minha família, só que a minha família inteira vivencia a Noite Santa. Eu, meu marido, meus filhos. Então, se eu vou vivenciar aquilo, se eu tenho a meditação, eu vou compartilhar com vocês todos os dias, do dia 25 ao dia 5 de dezembro. Tá? Ah, Fer, eu acho que não é para mim, eu quero só destralhar. Beleza. Pede para o pessoal que está trabalhando na parte de vendas, vão passar o link para vocês só do destralhar, não tem problema nenhum. Vocês vão entrar no grupo do destralhar, vão participar do desafio e a partir daí vocês tocam por conta. Vale a pena financeiramente? Olha, não sei. É que as 12 noites santas não tem preço, né, gente?
É igual Mastercard. Se eu fosse cobrar pelas noites santas, eu não tenho ideia. Eu não ouso. Se eu pusesse 5.000 reais, eu estou reduzindo as noites santas a 5.000 reais. Então, eu vou dar esse conteúdo que eu acho mais nobre. Mas quem for só destralhar não tem por que ganhar as 12 noites santas, já que não fez a estipulação de metas e não vai entrar na egrégora, né? Então, é isso. Dúvidas? Dúvidas? Deixa eu mexer aqui, meu mouse parou de funcionar. Olha quanta gente que quer, que legal. Ó, a Ali casando na lua nova, que legal. Eu nem sei quando eu casei. Eu sei o dia, mas eu não parei para ver a lua. Gente, vocês gostaram? Ah, tem mais coisa, né? Eu falo o troço, não falo o preço. Então, assim, vocês que já destralharam, ó, tá ali, ó, qual é o valor? Foi isso que eu esqueci de falar. Então, assim, vocês que já estão no desafio do destralhar, é óbvio que vocês vão ter descontinho, porque todo mundo que é aluno nosso sempre vai ter privilégio. Até porque, por mais que a gente queira que venham pessoas novas, a gente vai sempre privilegiar vocês para que vocês avancem no conteúdo. Então, vocês vão. Pessoal que já está no Destralhar vai pagar R$ 80 alguma coisa, R$ 89, é uma coisa assim, pelos 3 momentos. O Metas, o Destralhar de dezembro e mais as 12 Noites Santas. É menos de R$ 90 para você fazer um preparo para 12 meses. Para a vida, né? Mas vamos falar 12 meses. Quem não está no Destralhar vai pagar um pouquinho mais, R$ 119,90, se eu não me engano, que mesmo assim vai dar 10 pila por mês. Para que isso? Para que todo mundo possa participar. Porque se fosse para a gente ficar rica às custas disso, meu bem, a gente ia cobrar o que vale. Tá? Outra coisa, se você está aqui, mesmo que você esteja vendo gravado, e você tem uma amiga, um amigo que fez o Destralhar, se você for convidado por essa pessoa, ela te transfere o direito ao desconto. Entenderam? Então, assim, por exemplo, a Ali Lorande, ela vai ter o desconto, porque ela já é da turma do Destralhar. Mas aí ela convidou a Fran, e a Fran faz de conta que não está no Destralhar. Então, a Fran vai poder ter o desconto porque ela é convidada da Ali. Então, em vez do 119, é 89. Vocês entenderam essa parte? Mas não acabou. Tem mais. Ó, pegadinha do malandro. Quem está no Destralhar hoje e trouxer 3 amigos que se inscrevam, vai ganhar mais um presente. O primeiro Destralhar do ano de 2024. Vocês têm ideia do que é isso? Destralhar festas? Destralhar aquela relação social tudo estragada, daquelas famílias tudo do avesso, dos amigos, daquela bagunça, aquele cruzamento de gente, tudo junto, misturado, daquele povo que enche a cara em vez de estar vivendo as 12 noites santas. Então, quem está no Destralhar hoje e trouxer 3 amigos, pode contar com a minha palavra. Vocês têm o desafio de janeiro garantido. Ou seja, mesmo que a gente não monte uma turma grande em janeiro, mesmo que a gente não abra para venda em janeiro, vai ter o desafio, nem que seja só para vocês. Porque eu e Eunice estamos nos comprometendo com vocês de, se estivermos vivas, e Deus há de nos dar essa graça, afinal de contas, estamos sendo instrumento dele, para aproximar vocês de novo
do espiritual, vai sair desafio em janeiro e vocês estarão lá de graça. É muito presente, é muita coisa, é Natal, é a tal da Black Friday. Então a gente fez preço de mais barato que banana, porque banana tá caro, certo? Para que todo mundo faça, para aprender isso de uma vez. Eu sei que quem estava destralhando agora ficou tão empolgado, destralhou tanta coisa, descobriu que tinha mais coisa para destralhar do que um dia sonhou, estava louco para destralhar de novo, vai destralhar de graça, porque vai ganhar o destralhar de dezembro como bônus do Metas 3D. Entenderam? Estamos entendidas? Dúvidas? Perguntas? Ah, deixa eu ver quem é. De nada, Fran. Alguém vai colocar alguma pergunta no chat? Alguém quer abrir o áudio? Ainda temos uns 5 minutinhos do tempo que eu me comprometi aqui. Como eu atrasei 10 minutos, nós temos mais 10 minutos. Olha, eu estou conseguindo fazer as lives bem no tempo certinho. Eu estou muito ajuizada. Só anotei alguma outra coisa na minha cola. Deixa eu falar mais um negócio do Metas 3D. Vocês não estão com perguntas, mas eu vou falar para vocês uma coisa. O que acontece normalmente? Olha lá, ó. Tenho muitas dificuldades para elaborar metas. Você vai auxiliar nisso também? É justamente nisso que a gente vai auxiliar, tá? O Metas 3D é um desafio para estipular metas. Então, vai ter uma fase onde tem a chance de fazer exercícios meditativos, que é exercícios terapêuticos, que a Eunice vai trazer para ter clareza, mais clareza dos objetivos. Aí a gente passa por uma parte mais técnico-científica de transformar objetivos em metas, de uma forma palpável, de uma forma sustentável, e ainda mais a força do grupo, e isso conectado ao ritmo do cosmos, tá? Então, assim, as chances de vocês fazerem um plano execuível, ó que bonito para domingo à noite, ou executável, se vocês assim preferirem, é muito maior do que fazendo sozinho. Doutora Regiane, pode abrir o seu áudio. Consegue? Aí. Diga lá. Oi, boa noite. Boa noite. Não, eu queria que só você repetisse as datas para organizar aqui do aulão, né? Quando é que a gente tem que estar online direitinho, para Tá. se organizar para começar, Eu tenho como que é que a gente pegar se uma cola. inscreve, Peraí, como é que eu indico, como é que a gente faz essas indicações, como é que essa pessoa se identifica. Tá. Então, a pessoa vai dizer, quem me convidou foi a doutora Rejane. Como não são 1000 pessoas, a gente conhece os 100 que estão inscritos. Então, tá tudo bem, porque quando a gente coloca o nome no sistema lá, aparece. Pode indicar no próprio grupo do Desafio Destralhar. Na verdade, é o melhor lugar para indicar, passar o contato da pessoa, ou a pessoa chamar no privado, mas eu prefiro que coloque lá no grupo, para que a gente entre em contato, para que a pessoa tenha acesso ao desconto, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui agora nas datas, que eu preciso de cola, porque eu não sei de cor. Espera aí, gente. Dia 2 de dezembro eu tenho certeza, porque é véspera de primeiro domingo de advento, então eu marquei bem. Pronto, foi a única que eu anotei, eu não peguei, foi a outra. Eu quero só que meu aqui funcione. Então, deixa eu ver aqui. Ó, não precisei de cola para os valores que eu tinha. Aí as tarefas começam de 3 a 10. As tarefas vão de 3 a 17 de dezembro. Então, a gente vai ter uma live no dia, um aulão no dia 2,
um aulão no dia 16 e o outro é na véspera da lua nova. Espera aí que eu já digo quando é. Só um minuto, o meu navegador aqui está bugando. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Lua nova, dezembro de 2023. Dia 13. Então, provavelmente, a gente vai fazer esse aulão no dia 12. Deixa eu ver que dia que cai do... Aqui, ó. Ó, dia 2 é um sábado. A gente pode fazer dia 12, que é uma terça, e dia 16, que é sábado também. Tá? Se o grupo preferir fazer 3 sábados, também podemos fazer. Tá? Não tem problema. Aí, o que acontece? Os aulões ficam gravados e as tarefas ficam salvas e vocês vão ter acesso a tudo até 6 de janeiro. Porque não adianta ter acesso depois, certo? Fica aquele troço rescaldado. Regiane, perguntou mais alguma coisa? Era a data, como faz as indicações, as 2 coisas eu respondi. As tarefas vão do dia 3 ao dia 17, só que na lua nova não são tarefas diárias, é um checklist base de lua nova. Então, muda, vocês vão estar com um checklist base da lua minguante, e daí na aula a gente vai entregar na véspera já. Outro checklist que tem algumas coisas que vocês precisam acrescentar na rotina para que o corpo entenda e entre na frequência da lua nova, tá? E daí os exercícios terapêuticos e as aulas para ensinar vocês a fazerem. Aí vocês só precisam aplicar. E tem o grupo para tirar dúvida, essa coisa toda. A lua nova não acaba dia 17. Então, por que as tarefas acabam dia 17? Porque vocês precisam de tempo para organizar o Natal de vocês. E se tudo der certo, se vocês fizerem o que precisa ser feito, até o dia 17, vocês já estipularam as metas de ano novo. Aí vocês deixam o caderninho do lado e vão preparar a ceia, presente, os enfeites. Se tiverem outras aspirações e inspirações, vocês acrescentam naquilo. E aí, logo em seguida, dia 25, eu silencio o grupo. E aí, sim, ele fica silenciado, porque é um momento sagrado e meditativo, do dia 25 ao dia 5, certo? E daí, dia 5, no dia 6 de manhã, eu passo as orientações de Reis, na verdade, eu já vou ter passado. Então, daí, dia 6, aí o grupo volta a ser aberto e vocês começam a executar as metas de vocês com o apoio do grupo. Com este bônus de poderem ficar nesse grupo por um ano, tá? Lembrem-se, vamos alinhar as expectativas. É um grupo de mentoria e eu e Eunice vamos estar respondendo tudo e falando de situações individuais o tempo todo, 24 horas por dia? Não, não iremos. Por quê? Porque a gente precisa pagar os boletos, e se for só os 90 pila do desafio, não paga do ano inteiro. É só por isso, senão a gente até ficava. E às vezes a gente fica mais do que a gente devia, porque a gente gosta mesmo. Tá? Aí no caso, as 12 noites santas, as meditações, você passa nesse... Vou passar no WhatsApp, Hum. tá? Os links ou direto os áudios, porque a meditação, assim, ela tem uma explicação, então tem um movimento corporal que dá para fazer, Certo. e tem um áudio para escutar, que eu posso passar também a parte por escrita para ir acompanhando o áudio. São áudios da Edna Andrade, não é nada misterioso, assim, que não exista acesso.
Mas, assim, eu vou lá passar organizadinho o áudio do dia, no dia certo, bonitinho. E eu nunca vou... Prestem atenção numa coisa. As noites santas, elas são a noite que vem depois de um dia santo. Então, a gente se policia durante o dia, a gente já está focando no que vai ser à noite e faz a meditação à noite, mas não deitada, porque senão a gente dorme na metade. Então, eu vou passar as meditações antes, eu vou passar as meditações meio-dia do dia daquela noite santa. Então, vocês não façam confusão. Eu passo de dia, mas é correspondente àquela noite, tá? Mas eu vou colocar direitinho, eu faço como se fosse uma postagenzinha dizendo que dia do mês que é, certinho, com base no calendário gregoriano, para ninguém se perder, tá bom? Faço um resumo, assim, uma coisa bem organizada, tá bom? Tá, joia. Mais alguma dúvida, gente? Fer, Ó, diga, Fran. eu perguntei, no caso, minha filha tem 16 anos. Uhum. Ela vai comigo ou ela tem que ir individualmente? Como que seria? Não precisa pagar duas vezes. Veja, mesmo que ela... Veja, seria legal ela entrar sozinha para acompanhar, para ela ter no WhatsApp dela o acesso? Seria muito legal e dar autonomia para ela. Mas se ficar apertado, não tem necessidade. Você compartilha as coisas com ela, sem problema nenhum, tá? É igual o plano que a gente faz do reset para dar destralhada no corpício aí, nos centímetros, né? Nas bactérias, nos parasitas. Paga uma vez, o marido faz, os filhos fazem, entra tudo no bolo, não tem porquê. Sabe aquela coisa? Não tem porquê a gente se fazer, né? Como se a gente não fosse fazer isso. Não tem sentido, tá? Obrigada. Fica bem tranquilo em relação a isso. Agora, se você vê que ela pode se interessar pelo conteúdo, num ponto de começar a pesquisar, que ela mesma queira interagir com a gente, aí vale a pena. Aí vale a pena. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho hoje um mentorado abaixo de 28 anos, porque é muito difícil eu pegar um mentorado com 28. Porém, quando eles vêm cedo e eles têm uma velocidade de entrar em conexão com o espiritual, sem a viagem do negócio, sem misticismo, sem nada disso, mas de compreender que a vida é dual, que a gente tem origem dupla, muito maior que a gente, mas muito maior, sabe? Vale a pena, tá bom? Gente, vamos dormir, que nós ainda estamos no desafio de destralhar. Isso significa que nós temos um jejum de tela agora de pelo menos meia hora antes de dormir, e já deu o meu horário de dormir, certo? Que amanhã às 5 horas eu tenho que postar tarefa para vocês. Não, vou fazer diferente. Postarei a tarefa agora. E aí vocês vêm, tomam já ciência do que ela é para fazer amanhã. Fica melhor, né? Do que vocês ficarem esperando eu postar às 5h30, certo? E aí também tem um videozinho de despedida, já que o desafio está acabando. Já vou colocar lá no grupo também. Tá bom? Então, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Aguardo muito. Não colocar o link no grupo para comprar? Eliette, está aqui. Vai ser colocado no grupo, sim, mas está aqui em cima já no chat, se você quiser. Mas sim, vai ser colocado no grupo, acho mais fácil, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, hoje à noite, em algumas horas, o Zoom me disponibiliza essa live. Vou baixar, vou subir no YouTube, daí vou mandar para vocês o link da quarta-feira, o link de hoje, certo? Isso amanhã. Mas hoje eu vou postar a tarefa final do desafio e o videozinho amador, que eu estou aprendendo essa tecnologia agora
do desafio lá também. Tá bom? Um beijo. Fê, Oi, só, diga. no caso, são as metas, aí um destralhar, tipo esse que a gente fez de novo, é isso? E isso antes das Ok. metas, né? A gente começa junto no dia 2 de dezembro, Já justamente no. porque já é véspera de lua minguante. Certo, Aí a ok. gente Só vai para eu. destralhar, abrir espaço, já com a consciência que a gente vai estar junto na lua nova. Certo. Diferente desse, que é só de hoje para amanhã a tarefa. É só Uhum, uma luz ok. do que fazer na lua nova, tá? Tá bom, só para eu passar aqui para quem eu for Ai, indicar. Jucimara me cobrou uma coisa que eu prometi. Muito obrigada, Jucimara. Eu tinha esquecido. Sim, é, eu prometi as aulas de produtividade, inclusive, né? Que eu falei que os Isso. links não estariam disponíveis no grupo. Só que eu não consegui, porque eu fiquei em reunião. Então, eu vou baixar as aulas, vou subir no Instagram e eu sei que Eunice Almeida fez o favor encarecido de printar as telas. Então, amanhã nós vamos ter que passar no privado de vocês as aulas de produtividade da semana passada e de hoje, tá bom? E vocês não se acostumem com isso. Eu quero ver vocês 6h45 da manhã no domingo. Ué, domingo também é dia útil, certo? Um beijo. Durmam com Deus. Deus abençoe mesmo, de verdade. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. É muito bom estar aqui com você, tá? Um beijo. Tchau. Boa noite.